Ramagem defende Bolsonaro após o indiciamento pelo caso das joias. Em suas redes sociais, o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro após o indiciamento da Polícia Federal sobre o caso das joias da Arábia Saudita. Ele afirmou que Bolsonaro se dispôs a devolver as joias após a polêmica e comparou com os casos de Lula e Dilma, afirmando que ambos ficaram com presentes recebidos e nunca foram indiciados. Ramagem ainda apontou perseguição a Bolsonaro, afirmando busca para imputar crimes a todo custo ao ex-presidente. Temos que falar da mais do que contestável inelegibilidade do Bolsonaro pelas questões eleitorais. Reunião com embaixadores, solenidade de 7 de setembro, argumentos frágeis, evidentes, todo mundo sabe. Por ser argumento frágil, querem, a todo custo, imputar crimes ao ex-presidente Bolsonaro. Mas como não há desvio de verbas, como não há malas de dinheiro, é necessário inventar. O Brasil está sendo despedaçado economicamente, com luz voltaram nesse desgoverno Lula, e a imprensa foca em indiciamento sem fundamento. Então, vamos aqui tentar resumir essa completa falta de fundamentação para esse indiciamento. Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciados nessa questão dos presentes, relógios, joias, objetos, que qualquer chefe de Estado, presidente, recebe. A questão central, a questão basilar, é se esses presentes ficam com a presidência, com o governo, se são bens públicos, ou se eles são personalíssimos, são pessoais, privados da pessoa do presidente que recebe. Esses bens recebidos pelo presidente Bolsonaro não foram recebidos em cerimônias de troca de presentes. E são cotados na legislação como personalíssimos. Ou seja, é claro notar que são privados do presidente, no caso do presidente Bolsonaro. Onde é que tem irregularidade aí? Na presidência da República, ainda o setor que cataloga os bens e dão parecer nesse sentido. Não havia indicação nenhuma, entendimento diferente, de que aqueles presentes, joias, relógios, não eram personalíssimos do Bolsonaro, em conformidade com todos os regramentos do momento. Claramente não há como imputar qualquer irregularidade, ou ainda não há qualquer vontade de praticar ilícito, ou consciência de prática de um delito, que é fundamental. Você não tem vontade, nem consciência do delito, não tem irregularidade, não há nunca como ter uma imputação de crime. E aqui, mesmo assim, indiciaram Bolsonaro. Agora vamos à diferença completa de tratamento quando se trata de Lula e Dilma. Primeiro que o Lula e a Dilma não entregaram, nem sequer devolveram os presentes recebidos em cerimônias protocolares, sobre os quais nunca houve dúvida nenhuma na legislação, quanto à obrigação de serem incorporados ao acervo da União. Lula ainda manteve em sala-cofre da agência do Banco do Brasil, várias notícias dizendo isso, um acervo guardado de 23 caixas, contendo joias, obras de arte, que o ex-presidente recebeu de outros governantes. Houve uma auditoria para isso, apesar da ilegalidade flagrante, no caso de Lula e da Dilma, o TCU determinou apenas que os bens fossem devolvidos para o governo, nada mais. Houve algum indiciamento do Lula e Dilma? Claro que não. Um tratamento para Dilma, para o Lula, e outro tratamento completamente diferente para o Bolsonaro. Vale enfatizar que no caso do ex-presidente Bolsonaro, diferentemente de Lula, Dilma, com Bolsonaro não envolvia nenhum presente recebido em cerimônias protocolares. Ah, mas o TCU mudou a regra para bens personalíssimos de alto valor. Mudou a regra depois. Ainda tem esse ponto. Bolsonaro, quando ciente de que havia uma dúvida interpretativa sobre essa questão, diligenciou voluntariamente, peticionou para devolver todos os bens, os objetos de questionamento, antes da decisão final do TCU. Como a gente vê, antes mesmo do TCU decidir, o presidente Bolsonaro já havia requerido a entrega voluntária dos bens. Ou seja, vale detalhar a discrepância entre os dois casos.
Lula e Dilma levaram com eles mais de 600 bens, incluindo vários recebidos em cerimônias oficiais de troca de presentes, e somente devolveram os itens depois que o TCU decidiu o caso. Ou seja, devolveram os bens depois que foram intimados compulsoriamente para devolver. Eles foram indiciados? Nada. Por outro lado, Bolsonaro ficou com uma quantidade ínfima de bens, nenhum deles recebidos em cerimônias protocolares, e devolveu de forma voluntária no exato momento em que se apontou uma existência de uma possibilidade, de uma dúvida sobre o procedimento. Bolsonaro. Né, que foi gerada no país. Bolsonaro poderia ficar com as joias? O que é que diz a lei em relação a isso? Qual a posição da Polícia Federal e os argumentos do ex-presidente? Bom, primeiro vamos falar da investigação da Polícia Federal sobre os presentes supostamente recebidos por Bolsonaro nas viagens oficiais, que apontou que alguns dos itens foram vendidos e recomprados pelos seus principais aliados. O inquérito teve sigilo derrubado. A Polícia Federal apontou que o dinheiro da venda das joias entrou para o patrimônio do ex-presidente e serviu para custear as despesas dele e da família nos Estados Unidos no início de 2023, quando ele saiu fugido aqui do Brasil para os Estados Unidos. E segundo as investigações, identificou-se ainda que os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal de Jair Bolsonaro por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores, é o que diz a Polícia Federal. Então, por lei, no entanto, esses objetos deveriam ter sido incorporados ao acervo da Presidência da República como bens públicos. É a lei quem diz isso. E não havia nenhuma dúvida de interpretação, coisíssima nenhuma. Ao longo da apuração, a defesa de Bolsonaro chegou inclusive a afirmar que ele agiu dentro da lei e declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimos em viagens. Esses itens, portanto, segundo o entendimento dele, olha só, deveriam compor seu acervo privado, sendo levados por ele ao fim do seu mandato. Em um dos textos assinados pelos advogados são citados dispositivos legais que sustentariam a postura do ex-presidente acerca dos itens recebidos. E aí tem o caso da Esmeralda, por exemplo. Uma das normas mencionadas é um acórdão do Tribunal de Contas da União, datado de 2016, que regulamentou, gente, o recebimento de presentes por presidentes. Ao votar na ocasião, o ministro Walter Alencar, relator do caso, usou justamente uma situação envolvendo pedras preciosas como exemplo. Ou seja, em 2016 já não tinha mais PT no poder, gente. Não tinha mais. E o Tribunal de Contas da União foi quem regulamentou o recebimento de presentes por presidentes. Então, imagine-se, por exemplo, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um outro quadro valioso. Então, não é considerado razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes valiosos ou não possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nessa pública qualidade. Então, o subprocurador do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Furtado, também discordou da tese encampada por Bolsonaro e, em declaração, a jornalista Bela Megali, colunista do Globo, ele afirmou que
caso as joias fossem mesmo para uso pessoal ou personalíssimo, deveria ter sido pago o imposto na chegada ao Brasil, o que não ocorreu. Eles entraram com essas joias na surdina, às escondidas. Eles falam tanto de legalidade, mas agem, e especialmente no caso das joias, agiram na ilegalidade. Bolsonaro, além de tudo, não queria pagar o imposto das joias. Ora, se a gente faz uma compra de um determinado valor dos produtos da Shopee, por exemplo, da Shein, a gente não paga os impostos? Mas Bolsonaro queria e fez essas joias entrarem no Brasil sem elas serem declaradas. O que não é permitido. Então, gente, isso vale, essa história de pagar imposto, quando se entra com uma mercadoria, seja ela qual for no Brasil, desde que seja taxada, tem que pagar imposto. Qualquer brasileiro, qualquer um, não importa se é presidente, ex-presidente, se é Dona Maria lá não sei de onde, não importa. Não importa. Todo mundo precisa pagar imposto.